Ao invés de mostrarmos justiça, ao invés de mostrarmos louvor a Deus, glória a Deus, nós mostramos injustiça. É muito fácil nós esquecermos o caminho do arrependimento. É muito fácil nós esquecermos as dádivas boas de Deus. É muito fácil nós desprezarmos aqueles que nos deram a mão no início. É muito fácil desprezarmos aqueles que nos ajudaram a chegar aonde nós chegamos. E acima de tudo, não há quem seja igual a Deus, que nos ajuda em todas as nossas dores a sair da dor. E nós nos esquecemos de Deus. E quando nós estamos sem paz, essa é a realidade de um mundo sem Deus, sem paz. Quando estamos sem paz, nós passamos essa falta de paz aos outros, começando pela família. Chegamos em casa atormentadores, atormentando a família, gerando intriga, com um monte de picuinha. Por que você tirou isso do lugar? Por que você fez isso? E aquela coisa incômoda. Perdemos a paciência dentro de casa. Perdemos a paciência com aqueles que nos amam. E aí, muitas vezes, o diabo, vendo essa impaciência, ele gera outros caminhos, que é o caminho da secretária, começando a te cortejar, que é o caminho do homem que aparece do nada e começa a te cortejar, que é o caminho da palavra mansa, que é o caminho daquele que tenta seduzir e diz: eu entendo o seu problema, casamento é complicado mesmo, casamento não dá certo, é verdade, filhos são sempre um problema. E quando você vê, as brechas vão aumentando, o caminho da morte vai aumentando, e a nossa capacidade de se arrepender vai se esfriando. Jesus, ele não pregou por acaso: arrependei-vos. Jesus não pregou por acaso: arrependei-vos, porque essa é uma mensagem para todos nós. Não importa o título, não importa o tempo de igreja, não importa se não há igreja, é uma mensagem para todos nós. Mude a sua forma de pensar e agir. Mude a sua forma de se posicionar. O mundo hoje carece de pessoas que tenham posicionamento, tenham coragem de se posicionar e dizer: eu creio nisso e não vou fazer isso, eu creio nisso e não vou andar por esses caminhos. Mas muitas vezes nós preferimos o caminho do cinismo. Sabe qual é o caminho do cinismo? É aquele caminho, é aquele caminho em que nós sabemos que aquilo é errado, nós sabemos que aquilo é pecado, e nós nos atrevemos a continuar fazendo aquilo. Nem toda ousadia é inovação, nem todo atrevimento é bom, nem todo ser que é destemido é bom. Tem muita gente destemida para pecar, tem muita gente ousada para ser injusto, tem muita gente que está lutando com todas as forças para fazer o mal. E esse não é o caminho para nossas vidas. Nós temos que pensar: o Deus que nos trouxe aqui nessa noite é o mesmo Deus que quer nos levar para um passo maior, um patamar maior, algo novo, um empreendimento novo, uma atitude nova. Mas para isso temos que começar mudando a nossa forma de pensar. Temos que começar a mudar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos geram atos, e esses atos geram consequências. Essas consequências provêm de atos que viraram hábitos. E muitos desses hábitos são vícios que nos conduzem à morte. Sabe qual é um dos maiores problemas nossos? Um dos maiores problemas nossos é que a gente tem conhecimento demais. Conhecimento é fruto de muita informação. Temos conhecimento demais, muita informação. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento aplicado. Quando eu tenho um conhecimento e eu aplico esse conhecimento, eu sou sábio. Um exemplo de uma pessoa que tem conhecimento e não sabe aplicar: um médico que estuda sobre o corpo humano, morfologia, que entende de doenças, que entende de saúde e fuma. É um tolo. Esse é um tolo, porque ele entende que aquilo é um mal, que há veneno ali, mas ele fuma. Ele não põe em prática conhecimento. Sabe qual é o problema de muitos de nós que estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra, recebendo a mensagem, nos enchendo de conhecimento, mas nós não colocamos uma palavra em prática quando saímos.
Nós não conseguimos aplicar a palavra lá fora e isso nos torna um tolo. Tolo é todo aquele que não aplica o conhecimento, ele não aplica a informação que recebe. Às vezes nós achamos que o tolo, ele é fruto da ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Não. O conhecimento gera muitos tolos bem educados, com muito conhecimento, mas é um tolo. E aí nós nos vemos numa situação complicada. O tempo está passando, o tempo está voando, a minha vida está entrando num funil. Eu perdi o controle da vida, eu perdi o controle dos meus negócios, eu perdi o controle dos meus funcionários, eu perdi o controle dos meus amigos, da minha família, dos meus filhos. Por quê? Porque as nossas atitudes se transformaram em atitudes de tolo, de pessoas que têm informação, têm conhecimento, mas não põem em prática. E voltando para Efésios 5, no verso 14, diz assim: desperta, desperta. Não basta só você ouvir que temos que mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir. Nós temos que despertar, nós temos que acordar, porque nós já estamos no final do primeiro trimestre do ano. 2011 já passou, o janeiro e fevereiro já passaram, e muitos de nós ainda estão com as mesmas mazelas do ano passado, do mês passado, do mês repassado. Estamos convivendo com os mesmos vícios. Mude a sua forma de pensar, desperta, acorde, o ano está caminhando, o tempo está passando, e nós não podemos andar como sonâmbulos na vida. E é o que nós mais encontramos por aí, pessoas sonâmbulas, em que você conversa com ela e ela só vê o passado, em que você conversa com ela e ela só está olhando para o retrovisor da vida, em que você conversa com ela e ela não tem mais expectativa, em que você diz para ela: o problema não é sua família, o problema é você. Mas ela só olha a família como problema, ela só olha aquele emprego como problema, ela só olha aquele chefe como problema, ela só olha aquele pastor como problema. Ela só olha todos como problema, mas não se olha e diz: eu sou o problema. Os meus pensamentos envelheceram, as minhas ideias estão me matando, as minhas ideias não estão trazendo benefício para o mundo, mas estão me matando. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui: desperta tu que dormes, desperta, ó sonâmbulo. Acorda, revive, sabe, volta a refrigerar a tua mente, volta a pensar, a ter pensamentos novos, sabe, refrigera, oxigena a tua mente, para que você possa ter ideias novas, e ideias que agradem a Deus, e ideias que sejam influência para os outros, para que os outros também cresçam e tenham ideias. Um verdadeiro líder é aquele que influencia, não para o mal, mas para o bem. Às vezes nós tomamos referências nessas palestras de: não, Alexandre o Grande foi um grande líder. Por quê? Porque ele invadiu uma nação, porque ele estupou pessoas, porque ele matou várias pessoas. Isso é o sinônimo de liderança que queremos? Ah não, Napoleão Bonaparte, ele foi um grande líder. Por quê? Porque ele não temia Deus? Porque ele era um assassino? Porque ele destruiu famílias inteiras? É este o modelo de liderança que nós vamos propagar por aí? Enquanto a Bíblia nos dá vários modelos de liderança, e a gente diz: não, mas esse líder não é o tipo de líder que eu quero ser. Nós procuramos referências de líderes que pecaram, porque a gente também gosta de pecar. Essa é a grande verdade. A gente se acomodou tanto com o pecado, que muitas vezes a gente se esquece que Deus nos conhece pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Nós não temos onde nos ocultar de Deus. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quem somos, o que estamos fazendo nos nossos quartos, nos nossos escritórios, nas nossas salas, nas ruas que caminhamos, nos nossos carros. Deus sabe quem somos. E Deus não fala isso para intimidar ninguém, porque Ele é Pai. Deus não é intimidador, Deus não é acusador. Se alguém te acusa, não é Deus, é o diabo. Se alguém não tem misericórdia de nós, não é Deus, é o diabo. Se alguém não tem tolerância a você, não é Deus, é o diabo. Deus é um ser que nos ama porque Ele nos criou.
Deus nos ama ao ponto de ter mandado